Olá, sou Silvia Macari Petrikowski e estarei apresentando o artigo de tratamentos agroquímicos como fonte de metais pesados e elementos de terras raras em solos agrícolas e a bioacumulação em besouros terrestres, como parte integrante da disciplina de Química Ambiental. O artigo foi publicado no Journal Science of the Total Environment, que possui score de 8,6 e fator de impacto de 6,5. É um jornal internacional multidisciplinar para publicação de pesquisas inovadoras, baseadas em hipóteses e de alto impacto sobre o ambiente total, que fazem interface com a atmosfera, litosfera, hidrosfera, biosfera e antroposfera. O presente trabalho apresenta a contínua e extensa aplicação de agroquímicos que leva ao acúmulo de metais pesados e elementos de terras raras em solos agrícolas e sua transferência na cadeia alimentar, com consequentes riscos relevantes para a saúde humana e do ecossistema. Neste estudo, as concentrações de elementos de terras raras e metais pesados foram quantificadas no solo do trigo, campos de cultivo administrados de forma convencional nas áreas agrícolas da montanha Sila, no sul da Itália, e comparados com a concentração em um campo de pastagem usado como controle. Análises estatísticas e análises de componentes principais sugeriram que o uso de pesticidas, herbicidas e fertilizantes contribui para o acúmulo de elementos de terras raras e metais pesados no solo. Diferentes padrões de acumulação foram registrados em campos tratados como consequência do tipo e quantidade de agroquímico utilizada e a rotação de culturas. O risco de exposição associado à transferência por meio de níveis trópicos do agroecossistema foram realizados medindo a concentração de elementos de terras raras e metais pesados em adultos de Harpalus rufipes, coletados em cada local monitorado. Agroquímicos comumente usados em práticas agrícolas convencionais para o controle de pragas e para promover a produtividade das culturas são bem conhecidos por terem implicações significativas para espécies não-alvo benéficas e a saúde humana. O risco de exposição registrado nos diferentes níveis tróficos dos ecossistemas é a principal relacionada à persistência residual, ao potencial de bioacumulação e à toxicidade dos ingredientes ativos. Os oligoelementos podem ser divididos em dois grupos, os de origem natural, como por exemplo o arsênio, o cromo e o níquel, que podem ter origem, por exemplo, pela pedogênese, e os de origem antropogênica, como chumbo, zinco, cobre, cádmio e mercúrio, que podem ter origem da deposição atmosférica de tráfego e emissões industriais, aplicações de agrotóxicos e fertilizantes. O consumo excessivo de oligoelementos essenciais pode ter efeitos adversos à saúde, correlacionados com o mecanismo de adsorção, transformação e a capacidade de acumulação de organismos, com a capacidade do elemento de se transferir através dos alimentos em níveis tróficos superiores de agroecossistemas. Os elementos de terras raras são um grupo de 17 elementos, incluindo a família dos lantanídeos e outros elementos como o ítrio e o escândio. Eles têm uma origem mineral natural e são importantes em um número crescente de campos de alta tecnologia, como catalisadores, ligas, ímãs, baterias, produção de pó e fósforo, devido às suas propriedades físicas e químicas. Eles também são usados na medicina para a produção e saúde animal e em fertilizantes fosfatados. Fertilizantes são enriquecidos com elementos de terras raras para aumentar a germinação das sementes, o crescimento da raiz, o conteúdo da clorofila, a resistência das plantas e a produtividade agrícola. Estudos toxicológicos indicaram que elementos de terras raras acumulados no solo podem entrar na cadeia alimentar por meio da absorção pelas plantas, afetando a qualidade dos alimentos e aumentando o risco para a saúde humana. Os besouros carabídeos são indicadores bem conhecidos de poluição ambiental, refletindo a variação em condições naturais e atuando como sinalizadores de alerta precoce. Foram escolhidos devido à sua alta sensibilidade ao aumento das concentrações de elementos de terras raras no solo. O besouro Harpalus pseudophanus rufipes
É um besouro terrestre e um dos mais frequentes predadores generalistas em ecossistemas agrícolas, amplamente distribuídos sobre o Paleártico Ocidental do noroeste da África. Está envolvido no controle de ervas daninhas e pragas, como predador de ninfas e invertebrados, como os dípteros, pulgões e lesmas. Portanto, entra em contato próximo com solos contaminados e presas em áreas de cultivo convencionalmente tratadas. Além disso, estudos recentes sugeriram que essa espécie é um indicador útil para fornecer alertas precoces de efeitos subletais de pesticidas na exposição em campo. Como pode ser visto na figura 1, os 3 locais monitorados estavam localizados na área rural de Sila Montanha, na Calábria, sul da Itália. 2 deles, tratamento A e tratamento B, eram campos de trigo de aproximadamente 5 hectares cada, pertencentes a uma fazenda convencional, e rodeado por outros campos. Esses campos foram fertilizados e tratados para controle de ervas daninhas e pragas ao longo dos anos, usando os produtos químicos admitidos de forma convencional. A rotação de cultura típica foi realizada com batata primavera, trigo e alface em 3 anos. O campo de controle era uma pastagem nunca tratada de aproximadamente 12 hectares, localizada em uma fazenda orgânica a 5,5 quilômetros a noroeste da fazenda convencional. A textura do solo variou entre franco-arenosa e as condições meteorológicas da área são aqueles típicos de clima mediterrâneo montanhoso, com invernos frios e com neve e verões frescos e secos. A área estudada não sofre de poluição atmosférica significativa, devido à sua proximidade com o Parque Nacional da Sila, a ausência de atividades industriais e a distância do campo das principais estradas. Portanto, o papel da transferência de metal da poluição do ar foi ignorado neste estudo. Todos os campos foram amostrados para solo e besouros em maio de 2018. Este período de amostragem foi selecionado porque as condições climáticas da primavera e a ausência de preparo do solo favoreceram maior abundância de carabídeos na área estudada. Foram usados para captura armadilhas em vivo tendo frutas como atrativo. 12 armadilhas foram utilizadas para cada campo e a distância média entre 10 metros entre cada uma. No laboratório, espécimes escolhidas ao acaso nas armadilhas foram identificadas pela chave dicotômica e armazenadas a menos 20 graus Celsius até as análises. As amostras de solos foram coletadas a uma profundidade de cerca de 15 centímetros, perto das armadilhas de queda utilizadas para capturar os besouros, e armazenadas separadamente em tubos de polipropileno até as análises. Dado o tamanho diferente dos campos, 6 amostras foram feitas nas testemunhas e 12 no local de controle, para medir, então, posteriormente o pH, a condutividade e o conteúdo dos elementos. Na tabela 1, é possível observar o nome dos principais agroquímicos usados nas áreas de estudo durante os 12 meses anteriores à amostragem de solo em 2018. Conforme mencionado anteriormente, os campos de tratamento TA e TB foram fertilizados e tratados para controle de ervas daninhas e pragas ao longo dos anos, usando os produtos químicos admitidos de forma convencional. A preparação das amostras envolveu a digestão ácida de micro-ondas de besouros e solos usando uma extração de micro-ondas. Em seguida, houve dessecação em forno mufla para ambos as espécimes e solos, a 105 graus Celsius por 24 horas, procedido a digestão de micro-ondas para remover a umidade. A mistura de ácido para digestão foi cuidadosamente selecionada para obter uma digestão compatível com as técnicas de determinação subsequentes. Portanto, a digestão das amostras de besouro como solos foi alcançada fazendo uma mistura de ácido nítrico e peróxido de hidrogênio. Em seguida, foi levado ao forno micro-ondas, a temperatura aumentando até 200 graus Celsius em 15 minutos. Então, essa temperatura foi mantida por mais 15 minutos. O perfil de multi-elementos foi determinado usando um instrumento Elmer-Perkin, equipamento que foi acoplado com Perkin-Elmer AS93 Plus, amostrador automático e nebulizador de fluxo cruzado com uma câmara de pulverização tipo Scott. Para análise quantitativa, então, as curvas de calibração foram construídas, diluindo uma solução de multi-elementos, de 43 elementos, com exceção do mercúrio, que foi detectado por espectroscopia de fluorescência atômica com vapor a frio.
O pH e a condutividade do solo foram medidos por métodos de eletrodo, usando um medidor de pH e um medidor de condutividade, em uma amostra de solução com relação solo-terra de 1:1. 3 soluções tampão padrão com pH entre 4,7 e 10 foram usados para a calibração do medidor de pH. A calibração do medidor de condutividade foi realizada também antes da análise, usando uma solução padrão. Para o fator de bioacumulação, que mede as condições em campo de acumulado em relação à concentração do metal no corpo do besouro e no meio abiótico. Segundo Dallinger, o fator de bioacumulação foi classificado em macroconcentrador maior que 2, microconcentrador entre 1 e 2 e desconcentrador menor que 1. As análises estatísticas foram realizadas em relação aos resultados da análise química para solos e besouros e foi avaliado usando estatística descritiva, inferenciais e multivariadas para fornecer uma visão geral dos dados. Foi usado o Krukowski-Wallis não paramétrico com comparações múltiplas do teste post-hoc de classificação médias para determinar as diferenças significativas nas concentrações de elementos para solos e besouros em 3 locais de amostragem. Também foi usado Benferroni, Spearman e PCA. Todas as análises estatísticas foram realizadas usando o pacote estatística 7.1. Com relação aos elementos dos solos, os valores de pH dos solos monitorados variaram entre 4,35 e 5,55 em média, sendo 4,92 para o local O, 4,52 para o local TA e 4,64 para o local TB. A condutividade variou de 73 a 493 micro-ohm centímetros menos 1, em média, os valores para cada campo foram 235 para o local O, 241 para o local TA e 245 para o local TB. 44 elementos foram identificados e diferenças significativas em seu conteúdo foram registrados no local O não tratado e nos locais tratados TA e TB convencionalmente. Nos resultados, os gráficos boxplot exibem as concentrações dos elementos nos solos, na cor marrom, e nos insetos, na cor verde. A análise estatística indicou que as concentrações de cálcio, cério, cobalto, disprósio, ferro, gálio, gadolínio, magnésio, sódio, praseodínio, escândio, estrôncio, urânio e ítio foram significativamente maiores nos locais TA e TB do que no local O. As concentrações de arsênio, bário, cobre, érbio, európio, órmio, índio, lantânio, lítio, lutécio, semário, térbio, túlio, vanácio, itérbio e zinco foram significativamente maiores no solo do local TA do que no local O, mas nenhuma diferença significativa foi registrada em comparação ao local TB. Níveis inferiores de berílio, rubídio e tálio foram registrados no local TB do que em relação ao local O, enquanto a concentração de césio foi significativamente maior no local O não tratado do que nos locais TA e TB. Nenhuma diferença significativa foi registrada para bismuto, cádmio, cromo, mercúrio, potássio, manganês e neodímio. A concentração de alumínio foi significativamente maior no local TB do que nos locais TA e O, enquanto de níquel a concentração foi significativamente menor no local TB do que nos locais TA e O. Chumbo foi detectado apenas no local TB. Esses resultados foram investigados por análise de componentes principais, que mostrou uma separação clara entre a pastagem local O e os campos tratados, locais TA e TB, com base no primeiro componente principal.
3 clusters correspondentes aos campos monitorados podem ser identificados a partir do gráfico de pontuação dos primeiros 2 componentes, PC1 e PC2, conforme visto na figura 5, que juntas explicaram 78,44% da variância total. O local O teve pontuação positiva no PC1, enquanto os campos tratados tiveram pontuação negativa. Os valores dos carregamentos mostraram que a maioria dos elementos caracterizam os 2 campos tratados. Na verdade, exceto para bismuto, talho, níquel, rubídio e césio, os outros elementos, incluindo mercúrio, têm valores de carregamento negativos no PC1, representando melhor os locais TA e TB. 36 oligoelementos foram identificados e quantificados em adultos diárpolos rufípeis de populações que vivem em cada local monitorado, conforme apresentado nas figuras 2, 3 e 4. Os elementos registrados foram acumulados em 3 ordens de classificação diferentes. Os besouros encontrados no local O, com 31 elementos, besouros no local TA, com 33 elementos, e besouros no local TB, com 34 elementos. Alguns elementos, incluindo bismuto, césio, órmio, índio, lutécio, talho, túlio e térbio, registrados em solos, não foram detectados em besouros, enquanto outros elementos foram detectados nos besouros de apenas um dos locais monitorados. Arsênio e escândio foram registrados apenas em besouros do local TA, enquanto cádmio, érbio e térbio foram registrados em besouros do local TB. Os elementos mais abundantes foram potássio, sódio, magnésio, cálcio, ferro, alumínio, zinco, cobre, manganês, rubídio, estrôncio e bário em todas as amostras dos locais monitorados, e seus maiores concentrações foram registradas em besouros do local TB. Pelo contrário, nos besouros capturados no local TA, encontrou-se uma concentração significativamente maior de alumínio, cálcio, cobre, ferro, potássio, magnésio, manganês, sódio e rubídio, em comparação com os besouros do local TB. A concentração de bário foi menor nos besouros de TA do que nos besouros de O, enquanto as concentrações de cobre, galho, estrôncio e zinco foram significativamente menores nos besouros de TA do que nos besouros de TB. As concentrações de cério, mercúrio, lantânio, neodímio e ítio foram maiores nos besouros de TB em comparação com os besouros de O. Não encontrou-se nenhuma diferença significativa entre as concentrações de berílio, cromo, disprósio, európio, gadolínio, lítio, níquel, semário e urânio nos besouros dos 3 locais monitorados, enquanto, apesar do chumbo, não foi detectado no solo nos locais O e TB, e foi detectado no besouro O, no besouro TA e no besouro TB. Para praseodínio e semário, encontrou-se concentrações semelhantes em besouros dos locais TA e TB, mas eles não foram detectados nas amostras do local O. Com relação à análise de fator de bioacumulação, zinco, cobre, magnésio, cálcio, potássio, sódio, estrôncio e rubídio foram valores maiores em besouros encontrados no local O. Cobre, zinco, magnésio, níquel, potássio e sódio em besouros do local TA. E cádmio, cobre, zinco, magnésio, potássio, rubídio, níquel e sódio no local TB. Os valores de bioacumulação para adultos dos locais monitorados mostraram que essa espécie é um macroconcentrador para cádmio, cobre e zinco e um microconcentrador para magnésio, e um desconcentrador para o restante dos elementos. Os valores de bioacumulação da tabela 2 indicaram que os níveis de alguns metais em besouros estão relacionados à sua concentração no solo e os elementos de terras raras são os que mais contribuem para a distinção entre carabídeos em tratamentos de solos tratados e não tratados. Não há correlação entre a quantidade de metais nos insetos e no solo do correspondente local de captura. O enriquecimento significativo de elementos não essenciais e nutrientes essenciais encontrados no solo de locais gerenciados convencionalmente confirmou que a aplicação contínua de herbicidas, inseticidas, fungicidas e fertilizantes podem contribuir significativamente para o acúmulo de oligoelementos em solos agrícolas.
Atualmente, as concentrações de oligoelementos acumulados no solo a partir dos locais TA e TB não apresentaram risco ecológico ou para a saúde, porque os níveis de metais pesados potencialmente tóxicos tais como arsênio, cádmio, cobalto, cromo, cobre, mercúrio, níquel, chumbo e zinco não excederam os limites atuais admitidos para uso verde público, através da Lei 152 de 2006 da Itália, e o limite de valores de metais em solos agrícolas indicados na literatura europeia. No entanto, concentrações de cálcio até 11 vezes maiores do que aquelas dos locais de controle e os níveis entre 2 a 5 vezes maiores para lítio, urânio, vanâncio, zinco, cobalto, ferro, magnésio e estrôncio apontou para o risco de acúmulo no uso rotineiro de agroquímicos. A concentração de oligoelementos em solos agrícolas pode depender de materiais de origem, propriedades do solo, uso a longo prazo de agroquímicos e fertilizantes. Neste estudo, as diferenças no padrão dos elementos entre o local TA e TB, sendo ambos tratados com o mesmo herbicida e fertilizante e cultivo com o mesmo tipo de cultura na época do monitoramento, indicou que o acúmulo depende principalmente da quantidade e tipo de produtos químicos aplicados ao longo do tempo. Na verdade, um aumento de nutrientes como ferro e zinco ocorreram no local TA, onde fertilizantes como o Razormin foi aplicado para fornecer ferro, magnésio, zinco, cobre, enquanto o nível superior de alumínio no local TB foi após a aplicação de uma zeólita aluminosiliciato como inseticida. Além disso, a rotação de culturas é uma importante estratégia de manejo agrícola, bem conhecida por aumentar a fertilidade do solo, a produtividade e também ter efeitos sobre os níveis de oligoelementos no solo, devido à capacidade de remoção das plantas. A este respeito, embora em 2017 o campo TB foi fortemente tratado com agroquímicos do que TA, as concentrações de alguns elementos como berílio, cádmio, cobre, potássio, lítio, índio, rubídio, níquel, vanácio e zinco no local TB foram menores do que aqueles no local TA. Isso pode ser devido à fitorremediação natural resultante do cultivo de batatas na rotação de culturas. Além disso, a rotação de culturas pode ter um impacto significativo na taxa de acúmulo de elementos de terras raras em solo devido à capacidade de absorção das plantas. A aplicação de fertilizantes fosfatados foi indicada como a principal entrada de elementos de terras raras em solos agrícolas. Esses elementos estão naturalmente disponíveis no solo, a partir do local de controle ou onde foi possível sua identificação, devido aos processos pedogenéticos. No entanto, a análise estatística revela um enriquecimento significativo de elementos de terras raras no local TA e TB devido a atividades antrópicas, como aplicações de pesticidas e fertilizantes. A concentração do total de elementos de terras raras nos locais tratados foi aproximadamente 2 vezes maior para o local TB e TA, respectivamente, do que no local O. Além disso, os níveis de cério e lantânio foram 20 vezes maiores em TA do que o local de controle, 21 vezes para neodímio, 15 vezes para praseodímio, 14 vezes para térbio e 5 a 11 vezes para semário e térbio, érbio, túlio, gadolínio, disprósio e ítio. As diferenças nos padrões de acumulação de metais pesados e elementos de terras raras foram registrados em adultos de Arpalus rufipes de locais de controle tratados. Estudos recentes indicaram que a variabilidade das espécies para absorção e bioacumular elementos essenciais e não essenciais depende das características químicas do metal e dos níveis de poluição no meio ambiente. Por outro lado, a biodisponibilidade de oligoelementos no corpo dos besouros é devido a uma combinação de vários fatores, como a cinética do metal, a rota de exposição e a capacidade de desintoxicação para descarregar metais, principalmente através do trato digestivo de cada espécie em suas condições ambientais de vida. Os valores de fator de bioacumulação revelaram que, para essa espécie, concentrou quantidades significativas de cádmio, cobre, magnésio e zinco em seus tecidos. Além disso, observou-se que, apesar de estar presente em concentrações muito baixas no solo, o chumbo foi detectado nas espécimes tanto de controle quanto no local tratado, indicando uma alta capacidade de bioacumulação para este elemento.
Em um predador generalista como o Harpalus rufipes, alimentando-se de sementes e invertebrados de diferentes espécies, esta heterogeneidade sugeriu que fatores como espectro e variabilidade nas preferências alimentares, modo de armazenamento de metal e disponibilidade em presas, tanto tempo de exposição relacionado à idade dos besouros e padrões de atividade anual, fenologia, são mais relevantes na capacidade de regular a absorção de alimentos do que o nível trófico. Vários estudos têm se concentrado na absorção de elementos de terras raras em plantas devido à sua maior mobilidade no solo, para avaliar o impacto ambiental na produção de alimentos e o risco para a saúde humana. No entanto, o impacto ecológico em invertebrados benéficos que habitam o solo dos agrossistemas tem sido pouco estudados. Portanto, sugere-se mais investigações são necessárias para esclarecer sua biodisponibilidade e acúmulo em invertebrados do solo e o papel nas células e processos fisiológicos. Este estudo descreveu o impacto dos tratamentos agroquímicos no solo da área agrícola na Montanha Sila, na Calábria da Itália, e avaliou o risco de acumulação para invertebrados benéficos do solo. Os tratamentos químicos realizados nos locais monitorados contribuíram para o aumento do conteúdo natural de metais pesados e elementos de terras raras nos solos, embora os agricultores aplicaram as doses recomendadas de acordo com a cultura, tipo de solo e condições climáticas, e realizaram rotação de 3 anos para reduzir o risco de contaminação de aplicações contínuas de pesticidas e melhora a robustez do agroecossistema. Os níveis de metais pesados e elementos de terras raras no solo está relacionado às aplicações contínuas ao longo do tempo, principalmente de fertilizantes, ao lado de pesticidas e herbicidas. Harpalus rufipes é um bom indicador para o biomonitoramento de cádmio, cobre, magnésio e níveis de zinco, e para avaliar o risco de exposição relacionado à sua absorção e transferência através dos níveis tróficos do agroecossistema. Contudo, a variabilidade das concentrações de metais pesados e elementos de terras raras encontradas nas amostras em condições de campo demonstrou que a bioacumulação de traços de elementos não estavam diretamente relacionados com o aumento da concentração do solo, mas seu acúmulo no corpo do besouro é o resultado de um complexo de mecanismos específicos da espécie, que modulam o armazenamento, a desintoxicação e a excreção. Por outro lado, a dieta de um predador generalista habitando o solo de agroecossistema, como o Harpalus rufipes, pode variar muito, dependendo sobre a disponibilidade de alimentos que podem mudar sob as condições meteorológicas e tratamentos químicos ao longo do ano, afetando os níveis de oligoelementos de acumulação. Mais investigações são necessárias para compreender os efeitos fisiológicos da exposição a elementos de terras raras em insetos que vivem no solo sob condições de campo. Agradeço pela atenção de todos, me coloco à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Meu muito obrigada.